E como que surgiu a Mix Potato? A Mix Potato foi o seguinte, nessa minha trajetória, né, de sair da rua, aí eu vendi edredom, aí eu entrei no ramo de franchise em 99 para 2000. Com a grana que eu juntei vendendo edredom, eu comprei uma escola da Wizard. Pô, que bacana. Né? E fui franqueado Wizard, né, a escola de frente do Ouro Verde. Aí em Campinas? Em Campinas, sim, de frente ao terminal Ouro Verde. Né? E aí eu comecei a conhecer o mundo do franchise, fiquei fascinado com esse mundo. E aí eu me tornei paraquedista, né, que era um sonho meu de criança. Na verdade, o meu sonho sempre foi ser piloto. Eu sempre gostei dos ares, né? Aí eu falei, por enquanto não dá para ser piloto, vamos pular do avião. E aí eu fiz 800 saltos de paraquedas. 800 saltos. Isso. E no Aeroclube de Campinas, eu conheci, na ocasião, um amigo meu, o Pedro. Ele tinha uma produtora e ele sempre me achou muito comunicativo, divertido e tal. Aí ele falou, cara, eu tenho uma ideia para você. Vamos fazer uma gravação, gravar um vídeo, você entrevistando, né? Dessa forma que você faz, alegre, descontraída e tal. Você fazendo entrevista assim. Isso antes do Pânico, hein, cara? Acho que o Pânico roubou minha ideia. E aí eu peguei e fiz uma gravação. A gente gravou tal e ficou legal, né? A entrevista, inclusive eu acabei entrevistando o ícone do paraquedismo no Brasil, que é o Ricardo Petená, que trouxe o paraquedismo, né, para o Brasil. Na época era da Azul do Vento, que hoje no Brasil é o maior nome, foi a maior escola de formadores de paraquedistas do Brasil. E entrevistei o Ricardo Petená, e a entrevista ficou muito boa. E aí, esse material a gente entregou na mão de uma assessora de imprensa de São Paulo e acabou caindo na Rede TV. Aí eu fui chamado pela Rede TV, fui repórter da Luciana Gimenez durante um ano. Fiz várias matérias para ela. Mas isso tudo em Campinas ou você já foi para outra cidade quando Não, te chamaram? morando em Campinas. Morando em Campinas. Morando em Campinas, ia para São Paulo, gravava, voltava. Tal, e foi essa parte aí, eu virei repórter de esportes radicais devido ao paraquedismo. Aí você fez de tudo, era surf, paraquedismo... Misturava de tudo um pouco. Tudo você praticou? De esportes radicais, praticamente tudo. E depois? E aí? Aí depois dessa etapa, né, dessa fase, eu voltei para a rua. Por causa de rua? Sim, eu morei na rua pela segunda vez, porque eu tinha o Wizard, né? Aí quebrou. E aí, por não ter família, sabia onde estava minha mãe, sabia onde estava ninguém, aí acabei morando na rua de novo, mas assim foi um período mais curto. E com o artesanato de novo, consegui sair da rua de novo, aluguei um apartamento, aí eu voltei para Santos. Então, na verdade, Santos assim sempre foi um tema da minha vida, né? E aí eu voltei para Santos. E morei nesse mesmo prédio que eu tinha alugado um apartamento, só que eu já aluguei um apartamento um pouquinho melhor. Eu falo que era um apartamento assim meio ruim por causa do cheiro. Certo. Na época, a infraestrutura do prédio não era muito boa, o prédio muito antigo, então cheirava muito mal esse primeiro apartamento que eu tinha morado. Aí esse segundo já foi um pouco melhor. Aí na época era o Orkut, aí eu fiz um Orkut, MSN, né? Isso, depois eu vi. MSN. E aí um dia no Orkut, entrei no Orkut, tinha lá um scrap e tal, me chama no MSN e tal, aí adicionei no MSN, era um cara da Rede TV, me conhecia da Rede TV, que fazia parte da produção da Luciana Gimenez. Falou, cara, estou desesperado, por onde você anda? Tem um trabalho para você lá em Florianópolis, né, numa emissora, num programa legal de esportes radicais, e você é o cara certo para fazer isso. Aí eu falei, pô, que bacana, cara. Por que você não me achou antes? Aí você voltou a ser repórter novamente. Aí ele falou, tá preparado para ir para lá? Eu falei, quando? Ele falou, amanhã. Eu falei, vou hoje, se você quiser. Aí ele falou, não, passa seus dados, pegou meus dados e tal, comprou a passagem, no dia seguinte catei minha prancha, devolvi o apartamento, montei no busão e vazei para Florianópolis. Aí cheguei lá, tinha uma pessoa me esperando, da emissora, me colocaram numa casa, eu morei mal, aí eles me colocaram numa casa na Praia dos Ingleses, divisa com o Costão do Santinho. Oh. Eu abri a porta da cozinha, eu vi as dunas do Costão do Santinho. Coisa linda. E era uma vila de pescador, né? Então eu gravava 3 vezes por semana, só esportes radicais. E é interessante que assim, eu fiz amizade com os pescadores, né, locais, e todo dia à tarde eles chegavam com os barcos, né,
com o barco lotado de peixe e tainha. E aí eles enchiam os barquinhos menores e traziam até a areia. E as pessoas que moravam nessa vila de pescador ajudavam a descarregar para colocar nas caixas de frigorífico e para poder vender. Para vender. E quem ajudasse ganhava uma tainha, ganhava duas, tal. E aí eu ia peixe direto. 3 vezes por semana, era a minha mistura. E eu sempre cozinhei, então, para mim, tirava de letra. E depois disso, depois de Santa Catarina? Aí eu conheci uns vizinhos, né, que eles eram da cidade de Votuporanga, interior de São Paulo. Eu nunca nem tinha ouvido falar de Votuporanga. E aí esses vizinhos, a gente fez uma amizade muito legal, fazíamos churrasco no final de semana, tal, uma amizade bem bacana. E numa ocasião, estava quase vencendo já meu contrato, né, com essa emissora, eles me convidaram para conhecer a cidade de Votuporanga. Então, como eu estava com uma janela de 20 dias tranquilo, eu peguei e embarquei. Fui lá conhecer a cidade. Fui conhecer a cidade de Votuporanga. Quando eu cheguei lá, eu me encantei pela cidade. O estado de São Paulo tem 400, um pouco mais de 440 cidades. Eu já fiz um trabalho de divulgação com as minhas marcas de franquia e eu conheci mais de 300 cidades, municípios, né, do estado de São Paulo. Eu não conheço até hoje uma cidade tão charmosa, com menos de 100 mil habitantes, tão charmosa igual Votuporanga. Então, qualquer pessoa que chega nessa cidade acaba se encantando, se apaixona. E eu me apaixonei pela cidade.